Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Ainda estamos devendo o vídeo com os estudos sobre o ensino fundamental. No vídeo anterior, no vídeo número 15, tratamos do ensino médio, onde colocamos como foco a preparação para o Enem. Muito bem. Em relação ao ensino fundamental, precisamos colocar aquelas premissas. Primeiro, é uma contribuição para o ensino fundamental a longo prazo. A proposta tem a ver com um planejamento para depois que recomeçarem as aulas, para depois que começar uma certa normalidade. Então, é um pensamento, uma proposta no sentido de buscar objetivos a longo prazo para a melhoria da educação pública no Brasil. Então, o ensino médio, o foco no Enem, que são objetivos imediatos para os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, o fundamental é uma visão mais longa, de um prazo maior, de como rever a educação pública no Brasil. Então, o propósito é de contribuir, né? Contribuição aceita-se, discorda-se, questiona-se, critica-se, isso sem problema nenhum. A proposta da contribuição é no sentido de mostrar ou disponibilizar uma proposta que seja simples, que seja execuível, seja possível de fazer, de executar, considerando o maior estado e o menor estado do Brasil, considerando-se o maior e o menor município, as redes de grandes proporções em número de escolas, aquela pequena rede, que seja uma proposta que atenda, que possa ser executada por todos esses níveis de gestão. Então, bem claro, a proposta para o ensino fundamental, na realidade, é uma revisão, reestruturação, reanálise da educação como um todo. Ok? Muito bem. Vamos para a realidade. Para você dar um passo para frente, você precisa considerar onde você está. A realidade de hoje, segundo os dados que já foram apresentados, lá no vídeo 12 tem todo o diagnóstico, a realidade da educação pública no Brasil, hoje, antes da pandemia, a realidade é de que os professores não estão conseguindo ensinar, os alunos não estão conseguindo aprender. Estou falando de ensino fundamental. E aí as consequências dos resultados no ensino médio. Mas é preciso, para se ter uma proposta de mudança, é preciso quebrar alguns paradigmas. Nós temos que ter muito claro, ensino-aprendizagem tem a ver com professor e aluno. Tem a ver com a relação professor-aluno. Um ensina, o outro aprende. Se um não ensina, o outro não aprende. Acho que isso é básico, isso é lógico. E como sempre dissemos que as nossas orientações, as nossas contribuições têm a ver com legislação e com gestão, lá quero lembrar mais uma vez o artigo 1º da LDB. O artigo 1º da LDB, no parágrafo 1º, diz assim: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Artigo 1º da LDB. A LDB trata de ensino na escola. Ok? Estamos de acordo com isso? Quer dizer, de acordo comigo? Não, de acordo com a LDB. De acordo com a legislação. Vamos tentar mudar, para quebrar paradigmas, nós precisamos mudar a visão. Nós precisamos tentar mudar
a forma de olhar. Nós precisamos tentar mudar a forma de enxergar como funciona a educação pública no Brasil até antes da pandemia. Vamos mudar as perguntas. Normalmente, com esses resultados, normalmente se procura culpados. A culpa é do governo, a culpa é do secretário, a culpa é da secretaria, a culpa é do diretor da escola, a culpa é do professor, a culpa é do aluno, a culpa é dos pais dos alunos e a culpa é até da sociedade. São sempre essas respostas. E tomou-se isso como regra. A culpa está aqui. Vamos mudar as perguntas. Se queremos ter uma nova visão, um novo olhar, um novo enxergar, vamos mudar as perguntas. A proposta é, em vez de perguntar de quem é a culpa, vamos perguntar o que tem ou o que não tem no sistema educacional público do Brasil que dificulta ou impede que as escolas desenvolvam o processo ensino-aprendizagem com mais eficiência e com mais eficácia. O que tem no sistema que dificulta o trabalho das escolas? O que tem ou o que não tem nas escolas que dificulta a eficácia do trabalho do professor para ensinar os alunos? O que tem na sala de aula que dificulta a aprendizagem dos alunos? Então, o que tem ou não tem no sistema que dificulta o trabalho eficiente na escola? O que tem ou não tem na escola que dificulta ou impede o trabalho do professor na sala de aula? E o que tem na sala de aula que dificulta a aprendizagem dos alunos? São essas as respostas, as perguntas. Precisamos encontrar a resposta para isso. Se nós perguntarmos para o professor, mas tem que perguntar para o professor que está na sala de aula, não é para mais ninguém, não. Professor, por que os alunos não aprendem? Por que os alunos não conseguem ter um bom resultado? Muitos vão dizer, o aluno é desinteressado, o aluno é indisciplinado, os pais não ajudam, mas a grande maioria irá responder, os alunos não aprendem porque não tem base de conhecimento quando chega naquela determinada série. Todos sabem, os dados apontam, a vivência mostra. Se você perguntar para um professor do 5º ano, ele vai dizer, mas o aluno chegou no 5º ano, não sabe ler nem escrever. Se você perguntar para um professor do 9º ano, também chegou aqui sem saber as 4 operações. Se você pergunta a um professor do 1º ano do ensino médio, chegou semi-analfabeto no ensino médio. É isso que você ouve do professor. Então, a primeira grande causa, me permitam colocar a primeira contribuição, a primeira grande causa da baixa aprendizagem dos alunos é a falta da definição de um padrão de aprendizagem para a rede pública no Brasil. E lá vem o Wilson falar de padrão. E quando se fala de padrão, é ter clareza o que é que nós vamos ensinar. O que é que os alunos vão aprender no 1º ano, o que é que os alunos vão aprender no 3º ano, no 5º, no 9º, no ensino médio. Se não tiver clareza disso, como é que o professor vai saber o que ele deve ensinar? E aí o que acontece na prática? O professor escolhe um livro didático de autonomia dele e segue o que está no livro didático. É comum em uma mesma rede de ensino, vamos pegar uma rede municipal de qualquer município, um aluno que sai de uma escola municipal e muitas vezes pede transferência para uma outra escola da mesma rede municipal, está se estudando conteúdo totalmente diferente.
O livro didático é diferente. Quando você pergunta para os alunos que fizeram o ensino médio quais foram as maiores dificuldades que ele viu, normalmente ele vai lhe dizer: caiu aquilo que eu nunca vi na escola. Não existe um padrão. Quando não é a rejeição à palavra padrão, é entender que padrão significa o que nós vamos ensinar, quando vamos ensinar, quanto vamos ensinar. Sem resposta a essas perguntas, dificilmente se conseguirá avançar, evoluir no processo ensino-aprendizagem. Querem mais um exemplo? Muito bem, as provas do SAEB. O professor, no 5º ano, lecionou adição, subtração e multiplicação. E ensinou muito bem. Os alunos aprenderam. Só que na prova do SAEB cobrou divisão. Não é o professor que é incapaz. Não é o professor que é incompetente. É o conteúdo a ser trabalhado não foi dado em relação à avaliação. O padrão definido pelo SAEB, que entrava a divisão, não se seguiu. Então, muitas vezes, o resultado é em função de se ter trabalhado, ensinado, desenvolvido os conteúdos diferentes do que vai se pedir na avaliação. Então, para melhorar os resultados, para melhorar a aprendizagem, é preciso ter muito claro o que é que nós queremos ensinar, quando ensinar e quanto ensinar. Esse é o primeiro ponto para se começar a pensar na melhoria da aprendizagem dos alunos, ok? Essa definição do padrão de aprendizagem o ponto de partida é a ação estruturante estratégica que vai definir todos os próximos passos. Sem a definição do padrão, os próximos passos possivelmente não serão efetivos, não terão eficiência, eficácia, se eu não souber qual é o que deve ser ensinado. E para se definir o padrão de aprendizagem, não custa 1 centavo. Não tem custo nenhum para o sistema de ensino. Ok? E eu diria assim, e eu preciso explicar isso muito bem. Um caminhão de dinheiro, sem se ter a definição do padrão de aprendizagem, não vai mudar nada. Eu diria, como usando a palavra de Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não vai acontecer nunca. Então, o primeiro passo é pensando numa reestruturação da educação pública no Brasil, com foco na melhoria da aprendizagem dos alunos. O primeiro passo na nossa contribuição, como eu digo, contribuição, discute-se, discorda-se, recusa-se, mas a nossa contribuição com foco na melhoria da aprendizagem dos alunos é a definição do padrão de aprendizagem. Esse é o passo inicial. Como definir esse padrão de aprendizagem? No próximo vídeo iremos discutir, analisar e apresentar o como definir o padrão de aprendizagem. Por enquanto, muito obrigado.